Bom dia, amados, graça e paz. Amém. Eu Amém. queria que você abrisse sua Bíblia comigo, sem mais delongas, no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos, depois a gente vai orar. Amém. E trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para essa manhã. Amém? Amém. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Amém. Abriram? Amém. Amém. Aleluia. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o seu nome, te agradecer, Senhor, fazer menção da sua presença tão gostosa nesse ambiente. As coisas que o Senhor já nos ministrou, Senhor, até agora. Nós queremos te dar graça pela oportunidade de ofertar, a oportunidade de comungar com os irmãos, de congregar, Pai, mas principalmente de poder interagir com o seu Espírito, com a sua presença, receber de ti. E nós nos colocamos debaixo dessa mesma influência para isso que vamos fazer nesse tempo, Pai, de ministração. Muito obrigado pela sabedoria do seu Espírito, Pai, sobre a minha vida, erudição, Pai, a capacidade de falar aquilo que está no seu coração. E eu faço minhas palavras de Paulo quando ele diz que, Pai, me seja dada a palavra e que eu faça como convém fazer. Amém. Me ajude a falar o tempo que eu tenho que falar e falar com precisão aquilo que está no seu coração. Nós te damos graça, porque cremos desde já no Espírito de sabedoria e de revelação, produzindo a abertura dos olhos do entendimento, Pai, e fazendo descer para o coração de cada um o conhecimento que libera. Amém. Aí nós te damos glória por isso, te honramos por isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode sentar. Aleluia. Amados, eu, como acontece muitas vezes, tinha ontem à noite preparado uma mensagem e na minha cabeça era isso que nós iríamos ministrar, e hoje eu acordei mais cedo do que devia, porque às vezes eu me permito dormir um pouco mais no domingo, e foram me vindo coisas e eu entendi que não ia falar aquilo que eu pensei que falaria, porque eu percebi Deus comunicar ao meu coração a necessidade de a gente receber nesse tempo, porque toda palavra ela é uma semente incorruptível, ela é útil, ela é apta, né? A Bíblia diz em 2 Timóteo que apta para promover discernimento, enfim, e preparar o homem para toda boa obra. Mas a gente precisa estar sensível para saber o que Deus quer tratar naquele tempo. E isso está muito pertinente, muito insistente nos últimos dias, que a gente consiga definir, a palavra é definição, definir aonde a gente vai embasar a nossa fé, porque nós somos seres que se movem por fé. Amém. Amém. Sabia disso? Você está falando o que, pastor? Sobre ser crente? Não, o ser humano ele se move por crenças. Se for crenças corretas, ele tem um movimento e uma direção boa. Se for crenças erradas, ele também vai ter o produto daquilo. E agora eu falo sobre nós como filhos de Deus, sobre nós como igreja, e como muitas vezes a gente consegue observar numa perspectiva panorâmica, né, geral, né, a igreja vivendo aquém. Aquém do que pode, aquém do que Deus planejou, não é? Quando a gente pode viver aquilo que Deus planejou para nós. É verdade. E uma das principais razões disso, e eu digo, você é um privilegiado, porque Deus tem se preocupado no bom sentido da palavra, né? Em trazer para nós coisas que sejam substanciais, não apenas coisas que nos distraem. A Bíblia fala sobre o poder da palavra em Hebreus 4:12, que ela é uma espada, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e apta para produzir discernimento. E quando nós estamos lidando verdadeiramente com a palavra, uma das evidências daquilo que você está se relacionando é a vontade de Deus na palavra, é que ela vai trazer discernimento. Você vai se expondo a ela e ela vai pontuando discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de analisar, e não só analisar, mas
dessa análise, trazer uma definição. Amém. Amém. Conseguir definição. E o que, na minha leitura, o que mais faz com que a igreja hoje esteja vivendo aquém, é que a mensagem, ela é a Bíblia, a mensagem que as pessoas recebem, mas mesmo sendo Bíblia, ela muitas vezes está mal colocada. Ela não está no nível de clareza necessária, nem muito menos está colocada no seu tempo, com a direção correta. E o provérbio diz que a palavra a seu tempo, quão boa é. E agora eu falo, amados, que nós, como filhos de Deus, como igreja, se a gente tentar embasar a nossa vida nas doutrinas do Velho Testamento, e eu vou dizer para ninguém me entender errado, Velho Testamento é Bíblia também. Velho Testamento compõe o todo da revelação bíblica. Mas é desconexo, sem sentido, que hoje nós vivamos num tempo valorizando princípios de outro tempo. Você está comigo? Amém. E eu vejo nisso, amados, o que é que tem a ver o texto que nós lemos? Eu vejo um cuidado tão grande de Deus, de que a gente não fique para trás, de que a gente não fique, porque a gente pode estar sinceramente enganado. A maioria de nós nasceu, ou melhor, cresceu, melhor dizendo, cresceu debaixo de argumentos do tipo, eu preciso ser sincero, sim ou não? O mais importante é a sinceridade. Mas a gente pode estar sinceramente enganado. A gente pode estar devotamente agregado, ligado a valores que não são verdadeiros, que não são bíblicos. E está muito forte no meu coração que a gente entenda que nós somos igreja. Mas isso é tão mais importante. O diabo conseguiu banalizar isso, Roger. Quando se fala de igreja, as pessoas quase nem se pronunciam acerca da sua fé, porque igreja foi uma coisa que foi banalizada, igreja como instituição. Aí tem N pessoas que conseguiram, dentro desse contexto, estabelecer um testemunho negativo, de extorsão, de aproveitamento, de má fé, de uma série de outras coisas. E você pode ver, onde o diabo mais faz investimentos é porque naquilo existe uma referência de muito favor para a nossa própria vida. É verdade. Então hoje as pessoas olharem para a igreja e desdenhar, claro que elas olham para a igreja no contexto da instituição. A primeira coisa que as pessoas fazem, principalmente as que estão fora da igreja, é pontuar as coisas negativas. É observar as coisas negativas. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Conheço fulano que está na igreja, mas tem uma vida assim. Pastor fulano é ladrão. Fulano está na igreja, mas já fez isso, já botou chifre, já tomou chifre, já roubou. São as coisas negativas que as pessoas pontuam. Então elas têm um conceito errado sobre aquilo. Agora, falando sobre o que Deus quer que entendamos sobre isso, amados, e eu comecei dizendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Agora, entende isso de uma vez por todas. Toda a narrativa bíblica, ela é dividida em dois tempos, e o ponto culminante dessa divisão é a manifestação de Cristo. Amém. Tanto que até na história usa-se antes de Cristo, depois de Cristo. Será que isso é só para a história? Será que isso é só para pontuar a cronologia? Diga antes de Cristo e depois de Cristo. Não é só para entendermos cronologia. Não é só para a gente entender o tempo, amados. É para a gente, porque qual é o papel da Bíblia? A Bíblia é para espelhar a relação do homem com Deus. E sobre a relação do homem com Deus existe uma grandíssima diferença sobre antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe por que muitas vezes a gente olha para o Antigo Testamento quase com um olhar de idolatria e devoção àquelas pessoas? É porque na vida prática a gente observa mais resultados nelas do que em nós. A gente entende, não, isso realmente só pode ser o suprassumo da vontade de Deus. Porque eu nunca apaguei o poder do fogo, eu nunca fui jogado numa cova de leão e saí vivo, eu nunca abri nem o riacho de Bodocongó, nem o...
Vocês não vão nem entender isso, é lá de Campina Grande. Vamos contextualizar. Eu nunca abri o lago de São Gonçalo. Isso, é. Quanto mais o mar. Eu nunca orei, me deitei por cima de uma criança morta para ela voltar à vida. E tudo isso foram coisas que aconteceram no contexto da antiga aliança. E aí você foca nesses acontecimentos e quase que a gente exalta isso acima do que existe hoje depois de Cristo. Mas todas essas pessoas vivenciaram, provaram essas coisas em função da manifestação do Espírito que vinha sobre eles. Mas a mesma Bíblia que relata, registra, ensina essas coisas, diz que eles têm uma grande diferença em relação a nós, acerca dos benefícios da aliança que eu e você estamos, por causa de quem? Por causa de Cristo. Porque, embora essas pessoas tiveram na vida delas todos esses níveis de manifestação, na questão do relacionamento elas estavam muito aquém. E a pessoa que chegou mais próxima de uma relação com Deus ainda estava separado na natureza. Separado dele na natureza, na sua natureza. Por quê? Porque herdou a morte que veio de Adão. Isso é tão básico, Graça, mas a gente precisa entender isso. Eu e você hoje em 2021, a gente tem que vir para a igreja entendendo que é igreja. Isso. E que aquilo que Deus fez em Cristo é que faz toda a diferença sobre o antes e o depois. Amém. E que, na verdade, se essas verdades descerem profundamente para dentro de nós, a ponto de reger a nossa vida, se a informação neotestamentária, ou seja, aquilo que se revela no Novo Testamento, mais precisamente depois da morte de Cristo, se isso entrar a ponto de virar revelação, o que é revelação? É o nível de entendimento que nós temos sobre as verdades bíblicas capaz de reger a nossa vida. Amém. Há uma diferença sobre isso, entenda isso. Todos nós temos algum nível de conhecimento, algum nível de informação, mas a única parte desse todo que nós conhecemos, que é revelação para nós, é aquilo que já rege a nossa vida. Amém. Estão entendendo ou não? Sim. E o texto que eu li para vocês, como para a gente embasar, diz assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo. Então nós estamos falando sobre uma linha aqui, uma linha do tempo. Uma linha do tempo que estabelece desde a criação até hoje. Aí desde a criação até hoje, vou dizer de novo. Aí, desde a criação até hoje, dentro dessa linha do tempo, tem um momento que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? O tempo exato que Deus, na sua presciência, entendeu que enviaria Jesus para consertar, na perspectiva da relação com Ele, tudo aquilo que o pecado tinha criado no passado, que fazia a melhor pessoa da antiga aliança, a que mais provou manifestações e milagres, estar numa condição inferior a eu e você que nunca abriu nem a garrafa d'água de casa, quanto mais o lago de São Gonçalo. Quantos estão entendendo? Sim. Amém. Amém. Então, o texto diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, Jesus, João 1,17 vai dizer que a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Mas Cristo não nasceu debaixo da graça. Não, da lei. Ele trouxe a graça. Mas ele nasceu debaixo da lei. Jesus não ministrou na graça, na dispensação da graça. Jesus ministrou na dispensação da lei. Por quê? Porque Jesus foi a libertação daqueles que estavam debaixo da lei. Jesus não veio dar continuidade à lei, ele não veio estender aquilo. O texto diz que ele veio redimir aqueles que o quê? Que estavam debaixo. Mas vamos ser inteligentes. Se Deus manifestou Jesus para redimir os que estavam debaixo da lei, e nós vimos no culto passado que redimir, redenção, é resgatar, isso quer dizer que a lei tem características de escravidão. E as pessoas querem hoje fazer apologia a ela, insistir e colocar as pessoas debaixo de um lugar onde Deus enviou Jesus para nos tirar de lá. É verdade. Essa é a grande diferença para mim e para você hoje. Toda a Bíblia é Bíblia, pensa numa redundância. Toda narrativa, todo registro de Gênesis e Apocalipse é Bíblia. Mas para eu e você entendermos, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para nada
para criar uma história, porque estava tudo bem, ele só queria acrescentar. Não! Porque houve um grande comprometimento em Adão até esse ponto, e Deus enviou Jesus para consertar as coisas, para resolver o problema. E é por isso que ele diz, ele enviou seu filho na plenitude dos tempos, nascido debaixo da lei, com a finalidade, com o propósito de redimir os que estavam sob, não é sobre é em cima, sob é embaixo. Aqui ele não usou embaixo para não ficar redundante, porque no texto anterior já disse assim, nascido de mulher e debaixo da lei. Aí para ele não dizer debaixo da lei de novo, ele usou outra palavra de sob, que a gente que fala usa isso, sinônimos, para não parecer repetitivo. A plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam sob, ou seja, debaixo também da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Então a história da humanidade basicamente a condição da relação do homem com Deus está dividida entre dois tempos, antes de Deus enviar Jesus e depois. Quando a Bíblia vai falar a genealogia, eu já percebi que o que eu vou ministrar hoje não vai dar para ministrar tudo hoje, então com certeza a gente vai começar hoje e terminar outro dia. Mas em Mateus, quando está mostrando a genealogia ali, vai apresentar Jesus e a sua genealogia. Quando eu falo sobre Adão, vai dizer, por exemplo, fulano, filho de Ciclano, filho de genealogia é isso. É dizer, fulano que foi filho de Ciclano, que foi filho de não sei quem, que foi filho... Aí ele vai voltando, até dizer, Abel, vamos dizer assim, filho de Adão, filho de Deus. Então, pela perspectiva da criação, Adão nasceu como filho de Deus. Sim ou não? Sim. É o que a Bíblia diz. Mas Adão permaneceu sendo filho de Deus? Não. Essa condição de filho ele perdeu. Só que o problema não foi só Adão perder a condição de filho, foi que como ele era cabeça de raça, como ele era autoridade representativa, como ele era, vou usar uma linguagem bem natural aqui, o protótipo, o modelo para os que viriam depois, quem veio depois herdou essa mesma condição, o que? A separação de Deus. Herdou essa mesma condição, o que? Uma relação comprometida, uma relação não mais completa e separada pelo pecado. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão nasceram separadas de Deus pelo pecado. Romanos 6 vai dizer isso muito claro. Ou é 3, não sei, vai dizer, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Aí hoje você precisa entender isso, amados. As pessoas pensam, eu mudei de religião, eu mudei de igreja. E embora isso não seja uma coisa ruim, isso é completamente insuficiente para promover as transformações que a nossa vida precisa e para fazer com que a gente viva aquilo que Deus quer que a gente viva. Eu não sei quanto a você, mas o meu orgulho, o meu interesse em saber e também ensinar é para que a gente não passe por essa vida, porque nós como seres humanos temos limitações e um dia vai se encerrar, ou não, Jesus pode voltar antes. Mas é para que a gente não passe por esse tempo, amados, sempre aquém. É verdade. E botando na nossa boca consolo em vez de botar comida. Aqui fala bico, né? Bico, chupeta. Lá no interior da Paraíba fala consolo. É consolo porque o guri está chorando direto, né? Aí bota consolo, que é para consolar. É chupeta. Meu guri não pegou a chupeta. Tem guri que não pega, tem gente que não pega. Mas eu digo, quando nós não estamos na profundidade do entendimento da palavra, a gente vive de chupeta, de consolo. E aí, o único tempo e lugar onde a gente se relaciona com as grandezas de Deus é na igreja. Quando a gente sai, a nossa vida se move pelos mesmos meios e padrões que o mundo. E isso faz da gente as piores pessoas. Porque se a gente botar na balança, às vezes a vida de muitos ditos crentes é mais fuleira do que a vida de quem está lá fora. É verdade. Porque está cheio de proibições de não faça isso, não faça aquilo, não tem alegria nenhuma, não tem resultado nenhum, porque tudo que ela se relacionou foi com essas regras. Você não pode isso, a religião não permite aquilo. Ela nunca entendeu que a manifestação de Deus
A manifestação de Cristo por meio de Deus foi uma intervenção para consertar algo que tinha sido comprometido e nos disponibilizar vida. Amém. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida. Aleluia. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha uma igreja. Eu vim para que você tenha uma religião. Eu vim para que você não fume. É isso que está aí? Não. Eu vim para que vocês tenham vida. Amém. E a tenham plenamente. Não é só para que você tenha vida, mas que você tenha um estilo de vida que expresse. Eu tenho tanta raiva, mas, do que a religião conseguiu fazer, a ponto de atribuir para nós peso por querermos ser livres. E quando tem homens e mulheres se levantando para revelar as grandezas neotestamentárias, as grandezas da obra de Cristo, do favor que Ele consumou, os próprios crentes traz peso, traz julgamento, traz imposição, batiza de hipergraça, de supercrente, de não sei, coisas que o diabo cria e bota na cabeça dos próprios crentes para que a própria igreja sempre esteja distante daquilo que é a vontade de Deus, e que Deus não só quis isso, mas pagou por isso. E quando eu e você vivemos sempre fora disso, é como se nós estivéssemos depreciando, diminuindo o preço, diminuindo o valor daquilo que Jesus fez. Então, pode criticar na internet, pode dizer o que quiser dizer, pode dizer que é hipergraça, que é supercrente, que é isso, que é aquilo, eu não quero nem saber. Eu quero valorizar o que Jesus fez, viver a plenitude de vida, independente do que as igrejas grandes, os tiranossauros rex, os antigos crentes dessa nação podem dizer e criticar. É verdade. Amém. Quem está entendendo? Sim. Amém. Glória a Deus. Entenda meu lugar em Cristo, a minha herança, eu sou livre, só prega coisa boa. Cadê os espinhos? Senta num cadeiro, senta num chique-chique, que aí vai ter espinho. Infeliz. Jesus já levou. Obrigado, Jesus. Porque o que a Bíblia diz sobre isso é Jesus dizendo: fariseus hipócritas. Muitos púlpitos hoje estão cheios de fariseus defendendo apenas legalismo, regra, roupa, cabelo, colocando peso sobre as pessoas. Mas o que me magoa nisso, amados, não é o que cai sobre mim como acusação ou questionamento do meu chamado e da minha palavra. É o que isso pesa sobre a obra de Cristo. É verdade. Deprecia, diminui e enche as pessoas de opressão. E elas continuam debaixo do teto da igreja, mas também debaixo da única coisa que dá força ao pecado, que é a lei. É verdade. É verdade. A força do pecado é a lei. Se a lei fosse uma coisa boa, o texto de Gálatas não dizia que Jesus veio redimir o que estava debaixo da lei. É verdade. A lei nunca veio para salvar ninguém. A lei veio porque as pessoas estavam se perdendo, e aquilo veio como, a Bíblia diz, como um aio, lá em Gálatas. O que é um aio? Um tutor. É alguém que estava ali para lhe conduzir até o lugar. Isso. Até o lugar onde você encontraria o que estava procurando. A lei não é o que nós estávamos procurando. A lei não é o que a gente precisava. A lei é o que estava apontando o caminho para que não nos perdêssemos, até que quem diz isso é Gálatas, não sou eu. Isso mesmo. A lei veio até que se manifestasse o descendente. Manifestou, acabou! Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Isso mesmo. Aleluia. Tudo novo se fez. E as pessoas querem, amados, quer construir uma igreja triunfante sem a revelação de Cristo. Sem a revelação da sua obra. O que é a revelação de Cristo, amados? É entender o que Ele fez. Sabe o que Filipenses diz, amados? Que mesmo sendo Deus, Ele não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou. Jesus nunca deixou de ser Deus aqui na terra. Mas Emmanuel, Deus conosco, Jesus Deus aqui na terra, Ele se esvaziou completamente da sua glória. Ele se esvaziou completamente da condição que o diferenciava de nós, porque a Bíblia diz que Ele se identificou conosco. Isso. Diz que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de homem, morreu o pior tipo de morte, para que a gente tivesse a sua vida. Aleluia. Então não adianta, ou nós exaltamos Cristo nas nossas mensagens, para que as pessoas
conheçam quem elas são, ou a igreja nunca vai ser igreja. As pessoas sempre vão ser de igreja, como é muito comum aqui se falar, e não igreja. De igreja é um lugar. Ser igreja é o que nós nos tornamos. Isso mesmo. Amém. E eu sou igreja no lugar, ou eu sou igreja em qualquer outro lugar. Amém. Onde estiver. Agora, para nós sermos isso, a gente precisa entender quem Jesus é. Amém. E muitas das nossas mensagens, quando eu digo nossas, eu estou falando dos púlpitos em geral, tem omitido a obra de Cristo, enfatizado a capacidade humana de corresponder. É um engano, é o carro na frente dos bois. Nós não temos capacidade de corresponder até que entendemos a nossa posição de justiça em Cristo. Aleluia. Senão a gente vai estar sempre levantando e caindo, levantando, cheio de boa vontade, cheio de desejo por Deus, cheio de vontade de não viver no pecado, mas vivendo no pecado, vivendo sem provar aquilo que Deus quer, escondendo o pecado, porque qualquer pessoa que não se apoiar na graça vai continuar pecando. Qualquer pessoa que não entender que não há condenação vai continuar errando, mesmo não querendo, porque Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não consigo. É verdade. Paulo estava falando em Romanos 6, ou é 7, acho que é 6, exatamente sobre esse conflito que o homem tem antes de nascer de novo, e ele segue falando sobre isso no 7, até chegar no 8 e dizer: mas agora não há condenação. Para os que estão em Cristo, todas as pessoas, a melhor pessoa da antiga aliança, até Cristo manifestar e ela receber Cristo, a que menos errou, a que foi encontrada como justo, como a Bíblia fala sobre Noé, homem justo e bom, Abraão e muitos outros, que dentro da sua dispensação foi achado justo. Essas pessoas estavam separadas, elas estavam condenadas pela sua incapacidade de corresponder, porque a Bíblia diz que se aquilo que elas faziam, no que diz respeito às ofertas de sacrifício, fosse algo que realmente resolvesse, não precisava ficar fazendo direto. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz mais: um dia Deus enviou o Cordeiro, não é o Cordeiro, é o Cordeiro, que foi oferecido uma vez por todas, para resolver, não é para cobrir, não é para adiar o peso, a culpa. Isso mesmo. Hoje eu fiz esse sacrifício, estou me sentindo melhor. Até quando? Até o efeito disso passar e você começar a se sentir mal pela sua própria limitação, pelas suas próprias falhas. Mas Ele levou sobre si. Ele morreu. Obrigado, Jesus. Ele sofreu, Ele pagou. Está pago mesmo. Glória a Deus. E eu preciso crer nisso, e você também. É verdade. Quando Jesus estava ministrando debaixo da lei, aos que estavam sob a lei, a fim de libertá-los, as pessoas queriam, porque queriam atribuir a Ele apenas um rótulo religioso. Ele disse: alguns estão dizendo que eu sou Elias, outros estão dizendo que eu sou João Batista que ressuscitou. Vocês que estão me ouvindo todo dia, o que dizes que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Aleluia. Tu és o Cristo. Veja que o artigo definido, tu és o Cristo, artigo definido. Quando a gente estudou português, a gente aprendeu. Aleluia. Né, Ju? O Cristo. Os, as. Artigo definido. Artigo indefinido. Uma, uns e umas. Quando diz é porque pode ter 2, 3, 4. Agora quando diz é que não tem outro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês dizem, vocês acham, pela leitura que vocês têm visto, pelas coisas que vocês têm experienciado na nossa relação, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus, Cristo de Nazaré, Soares. Não! Soares que é para botar na minha família. Não, amados. Cristo não é um sobrenome. Cristo é a palavra grega que é similar, relativa à palavra hebraica Messias, enviado. Isso mesmo. Quando ele diz tu és o Cristo, ele estava dizendo tu és o rei ungido, tu és o enviado. Aleluia.
Ah, então vocês sabem que eu sou o Cordeiro de Deus que tira. Ah, vocês sabem que eu sou aquele prometido que viria para pisar na cabeça da serpente. Glória a Deus. Vocês sabem que eu sou o Cristo, o enviado de Deus, o Hamashia, o Shiloé. Glória a Deus. Por causa disso, porque vocês estão identificando quem eu sou, a vida cristã é baseada em conhecer Cristo e não nas regras da minha ou da sua igreja. Amém. Amém. Nós nunca vamos ser igreja apenas entendendo o que pode e o que não pode. Isso mesmo. Apenas se abstendo de umas coisas e aderindo a outras. Isso é religião. Qualquer pessoa que conhece Cristo, o Espírito ministra cada dia que determinadas práticas é contra essa natureza. O Espírito de Cristo não vai te empurrar para o roubo, não vai te empurrar para a lascívia, não Amém. vai te empurrar para a devassidão, para a prostituição. Essas coisas é contra a natureza. Isso. Eu não preciso gastar o meu tempo no púlpito dizendo não faça isso, não faça aquilo, não faça, porque se você entende quem você é, você vai entender essas coisas. Não faz parte da minha natureza. Eu sou participante da natureza divina. Ele disse: vocês entendem que eu sou o Cristo? Então eu vou dizer quem vocês são. Quando nós entendemos Cristo, entendemos quem somos. É verdade. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Bar Jonas, ou filho de Jonas, porque isso lhe foi revelado. Aleluia. Aleluia. Isso lhe foi revelado. Não foi por carne nem sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo, em função disso, de saber que eu sou o Cristo, eu digo que você é Pedro. E sobre essa pedra, aqui tem um trocadilho de palavra, porque Pedro é Cefas e quer dizer pedra. E a Bíblia também diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra fundamental. Aleluia. Ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e a semelhança do seu nome, eu sou a rocha, eu sou a pedra, sobre quem será edificada. E pela primeira vez é mencionada a palavra grega eclesia, que é igreja. Igreja. Aleluia. Igreja. Eles chamaram Jesus de rei e Jesus os chamou de senadores. Ele estava falando sobre governo e não sobre religião. Que bênção. Ele disse: eu estou chamando, eu estou convocando vocês para fora. Para fora de quê? Da imposição da lei, para agora compor a bancada do reino de Deus, que Jesus é o rei. E nós somos o quê? Aleluia. A Bíblia diz que é um reino de reis. Perspectiva religiosa e natural. Um líder e seus liderados. Perspectiva da revelação do reino. O rei dos reis. Não é o rei seus súditos. É o rei dos reis. Foi eu que criei isso? Não. Jesus é o rei dos súditos. Não, é o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Então, nessa nova aliança não existe o mandão e os mandados. Não! Nessa nova aliança é restaurar a natureza, onde é um reino sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes. Eu, Jesus, sou o rei, não dos súditos, eu sou o rei dos reis. Que reis é esse? Por muito tempo a gente entendeu, Jesus é o rei que está sobre os reinos da terra. Também, mas o sentido dessa palavra é: vocês são meu senado, vocês são reis comigo. Aleluia. Amém. Glória Faz a Deus. diferença. Faz diferença. Agora, se eu quero entender quem eu sou igreja, eu preciso entender que Ele é o Cristo. A ligação está nisso. Ele é o Cristo. Ele veio remover o que a lei acrescentou. Ele veio remover o que o pecado acrescentou. Para nos fazer o quê? Reis com Ele. Amém. Glória a Deus. Reis com Ele. Aleluia. As pessoas estão acostumadas, amados, a se postarem como superiores. Então elas estão ensinando aqui vocês cada vez mais a depender do ungido. Eu sou super poderoso. Ungido, pastor. E ai de quem tocar no ungido. Até a ameaça de nome de Deus é feita. Essa é seguida. Mas o ungido é Cristo. Amém. E nós somos ungidos também. Amém. Mas o que Jesus veio dizer é: eu quero que vocês tenham foco no ungido, porque vocês não são nada. Não, ele quis dizer: foquem no ungido, porque o ungido, o Cristo enviado, é o rei dos reis. E quando os discípulos
se encontraram numa situação de extrema tribulação, onde estavam na iminência de morrer dentro de um barco, pelas ondas, e Jesus estava dormindo. Eles foram acordar, não te importa que pereçamos. Jesus foi lá, acalmou o mar e disse: por que vocês são tão tímidos? E eles ficaram assim: oh, quem é esse que até o mar lhe obedece? Era esse tipo de reconhecimento que Jesus queria? Não, isso é o que a gente pensa. Faço o que eu faço. O que Jesus queria é que eles reconhecessem que eles podiam fazer a mesma coisa. Se eu fosse parafrasear Jesus aqui, né, a Bíblia na linguagem de hoje, na versão, né, Lucimar Soares, era dizer assim: por que vocês me acordaram com esse probleminha? Ah, não, mas era uma tempestade muito grande. Tudo bem, era, mas não é maior do que o que vocês são por estarem em mim. A observação feita não foi no tamanho da tempestade, foi no tamanho da covardia. É verdade. Foi na falta de atitude. Não se vê como ele via isso. Porque embora eles estivessem ainda debaixo da lei, Jesus estava ministrando a migração para a graça. É verdade. A lei rezava o Aleluia. seguinte: você está limitado, não pode sequer se aproximar de Deus. Alguém tem que fazer isso por você, tem que oferecer sacrifício por você. E agora ele estava dizendo: é um reino de reis, é um reino sacerdotal. Aleluia. Quando eu consumar, quando eu pagar completamente, não vai haver mais intermediários. Você é o próprio sacerdote. Aleluia. Amém. Aleluia, obrigado. Deixa eu ver a hora. Está na hora de parar. Não para não, tá uma benção. Glória a Deus. Quarta continua. Ou dormindo, não sei. Porque, na verdade, isso é só a primeira parte da mensagem. Eu já tinha essa impressão que não ia dar para falar tudo agora. Mas o nome da mensagem é: eu sou igreja. Amém. Igreja parte 1. E desse ponto, a gente continua na próxima mensagem. Amém. Fique de pé.